Boa noite, senhoras e senhores. Mais uma vez, nós estamos reunidos nesta casa bendita de paz e amor para um evangelho, para as lições da noite, para os ensinamentos de Jesus. Hoje, para a nossa alegria, nós contamos com a presença de Ana Araújo, uma trabalhadora incansável do Paz e Amor, que vai abordar sobre a importância do Evangelho no lar. Um assunto tão urgente para os nossos corações, que nesse desespero em que as pessoas se encontram, no convívio diário constante em seus lares, devido a essa pandemia, a esse momento tão complicado, o Evangelho no lar é uma salvação, é um alívio, é uma forma de nós estarmos mais próximos, unidos e juntos a Jesus. Nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, itens 5 e 6, eficácia da prece. O que quer que eu seja, o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis, e vos será concedido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescento ainda que tudo se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que Deus não pode derrogar, segundo o capricho de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sob o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar o raio. Deus não lhe deu discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, no sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, consequências subordinadas àquilo que se faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa, há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não se destrói a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um pêndulo não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Dessa forma, amados irmãos, queridos da jornada espírita, vamos nesse momento, cada um em seus lares, ou onde estiverem, estabelecimentos profissionais, seja o local que for, nesse momento, fechem os olhos, elevem seu pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos nossos amigos espirituais. Muitos falam de anjos protetores, guardiães de cada um. Vamos nós elevar nossos pensamentos, rogar a Deus e a Jesus que envolva a nossa irmã Ana Araújo, que ela possa ser feliz nas suas colocações, e a todos nós, que possamos nós abrir nosso coração e a nossa sensibilidade para os ensinamentos da noite. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite a todos e obrigado ao Davi, pela Dona Carmen, pela oportunidade de aqui estar. E como o Davi comentou, o assunto da gente é sobre a importância do Evangelho no lar. Ele, na verdade, sempre foi importante. E nos dias que nós estamos atravessando com esta epidemia, todos nós, o mundo todo, nessa situação, mais ainda se faz a importância dele.
E o Evangelho nos coloca em contato com Jesus, aos irmãos espirituais, nos envolvendo e a todos os nossos familiares, em bênçãos, em proteção, em equilíbrio físico e espiritual. Na realização do Evangelho, todo o nosso lar, ele fica impregnado de fluidos salutares, de luzes, a envolver todas as nossas acomodações, trazendo serenidade e harmonia para todos aqueles que conosco coabitam, mesmo aqueles que por algum momento ali não estejam, porque possam estar trabalhando, estar em outras atividades. E o ideal é que todos nós, que na realização do Evangelho, o ideal é que toda a família esteja presente. Mas, muitas vezes, numa mesma família, um outro elemento, ele professa uma outra religião. E aí ele não aceita o Evangelho no lar, vindo do kardecismo. Mas isso não tem problema, a gente respeita do mesmo jeito, a gente faz o nosso Evangelho, sem problema nenhum. E mesmo que uma única pessoa da casa fizer o Evangelho, ela não está sozinha. Ela está amparada e guiada por Jesus e a espiritualidade superior. E, é claro, está com Deus, que a envolver todos os seus filhos, que somos nós, porque todos nós somos centelhas divinas. A realização do Evangelho protege não só a nossa casa, mas também os lares circunvizinhos, aqueles nossos vizinhos ou aqueles que moram em condomínio. Envolve também os demais lares, demais famílias. Então, aquele momento não é só nós. São emitidos raios de luzes a envolver todos esses nossos vizinhos. E todos sabemos que o lar é uma escola de almas, das mais diferentes. E nessa escola é que nós vamos aprender a viver e a conviver. É onde estão os problemas mais difíceis, aquele cadinho difícil, às vezes, de carregar. E os problemas aí vivenciados e superados é que nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. Não vamos encontrar nenhum lar que não tenha problema, porque os problemas fazem parte da existência humana. E da mesma maneira que temos e precisamos do alimento do corpo físico, o Evangelho é o alimento da alma. Ao mesmo tempo que o Evangelho no lar nos traz os ensinamentos de Jesus, contidos no nosso Evangelho. E através desses ensinamentos, nós vamos procurar conviver melhor com aqueles os quais não combinam conosco, ou nós não combinamos com eles, Esses conflitos existem em todos os lares, a gente sabe. E o lar é a nossa primeira escola, é o berço doméstico, é o primeiro templo da alma. E é onde tudo começa. É lá que nós vamos aperfeiçoar o nosso espírito. Mas para que isto seja feito de uma maneira harmoniosa, nós temos que estar fortalecidos. Fortalecidos pelo Evangelho, fortalecidos pela doutrina que todos nós abraçamos. Quanto mais harmonioso o meu lar, mais fácil será o convívio com aqueles que nos cercam. Não é fácil, até porque nada é fácil, Porque cada um de nós carrega consigo os seus valores e os seus desalinhos. Cada um é cada um. Às vezes um casal pode ter 4 filhos. Um é diferente do outro, um é mais fácil de lidar, o outro é mais difícil. Então, isso tudo faz parte. Se eu não estiver em harmonia e em paz no meu lar, será muito difícil eu ter paz e harmonia em outro lugar ou no convívio com outras pessoas. Quando o Evangelho entra no nosso lar, o nosso coração se abre a receber o Divino Mestre Jesus e toda a sua grande falange de espíritos de luz, a proteger todo o nosso lar, abençoando todos os cantos e recantos da nossa casa, deixando muita paz e muita luz. A nossa casa se torna um verdadeiro santuário familiar.
Os senhores já devem ter ouvido, às vezes, alguma pessoa entra na sua casa, no seu lar, e fala, nossa, é uma casa tão harmoniosa, tão tranquila. Então, a pessoa tem essa sensação, aquela que entrou, de que aquele lar tem uma paz, né? Isso é muito importante, né? Não só para quem mora lá, e para quem que nós recebemos, embora que nesse período está difícil. E assim, vivendo nesta harmonia e realizando o Evangelho, nós vamos conviver mais fácil com os nossos familiares e com demais outros que nos circundam. E o primeiro culto cristão do lar foi feito na casa de Simão Pedro, junto com os familiares dos apóstolos, em torno de Jesus, a comentar os sagrados textos da religião. O lar, como primeira escola, e que no seu círculo nos traz lições difíceis, todos nós sabemos. Se a gente for olhar para trás, nós vamos ver por quantas dificuldades nós passamos. E estamos de pé, estamos continuando a cumprir a nossa jornada de evolução. Então, essas lições difíceis, por ser uma grande escola, são os nossos sofrimentos, os nossos conflitos naturais todos à existência humana. Quando não é um problema, é o outro. Quando é com o marido, é com o filho, com a esposa. E assim vai sucedendo com a mãe, com o pai, com o irmão. Enfim, é uma diversidade. Mas isso tudo faz parte da existência humana, faz parte da família. E mais uma vez, quando a gente fala da importância e ser fundamental o Evangelho, ele é importante para todos nós. Espíritos que somos em evolução, porque todos nós viemos para evoluir, para progredir, nos trazendo grandes ensinamentos para a nossa reforma interior e para o nosso progresso moral. Então, o Evangelho não é só aquela oração que fazemos, a leitura do Evangelho, da mensagem. Ele nos traz uma bagagem importantíssima, e mais ainda nesse momento que estamos passando. Não existe uma fórmula exata de como devemos orar, rezar, de que maneira, um quadradinho, né, a qual temos que nos basear para poder fazer o Evangelho. As orações, que podem ser curtas ou longas, não importa. De qualquer maneira, nós estamos ligados e em sintonia com Deus, que isto que é importante, muito, é fundamental esta ligação que nós temos na hora do nosso Evangelho, ou num outro momento que paramos o que estamos fazendo e nos ligamos ao alto. A grandeza de Deus aceita as preces de todas as religiões, desde que sinceras e verdadeiras. As preces devem ser muito claras, simples, espontâneas e naturais. As palavras devem sair do fundo de nossas almas, com muita fé naquilo que nós estamos falando. Porque, na verdade, a prece é uma conversa com Deus. Claro, podemos rezar a Ave Maria, o Pai Nosso, mas a oração é uma conversa que eu estou tendo com Deus, naquela situação, naquele momento que eu estou passando, como nós conversamos com demais outras pessoas. Então, vamos conversar com Deus nesses minutos, né? Devemos estar livres de qualquer mágoa ou rancor contra o próximo, para que assim nos coloquemos numa posição de humildade e de submissão a Deus. Orar é um ato de comunhão com Deus, e Ele sabe exatamente daquilo que nós precisamos. O auxílio, ele sempre vem, na medida em que nós também saibamos nos ajudar e ajudar ao próximo. O poder da oração, o grande poder da oração, nos faz superar e suportar as dificuldades pelos quais nós já passamos e vamos continuar a passar. Nos devolve a paz, a alegria, nos faz perceber a presença de Deus em nossas vidas. Nos sentimos mais aliviados, mais protegidos, mais guarnecidos de bênçãos e de muita proteção. Orar é conversar com Deus, é buscar em Jesus a serenidade, a mansuetude a nos envolver.
Mas, como que nós podemos manter o Evangelho, fazer o Evangelho? Aqueles que ainda não começaram a fazer, é importantíssimo que comecem a fazer. Aqueles que estão fazendo, que continuem, né? Normalmente, as orientações passadas que se faça uma vez por semana. Muitos fazem todos os dias, que é importantíssimo. Porque assim, quanto tempo eu vou me ocupar para fazer o Evangelho? 20 minutos. O que é 20 minutos? Não é nada, né? Então, escolhemos aqueles que vão fazer uma vez por semana, escolhem um dia e um horário fixo. Se, eventualmente, naquele dia, naquele horário, houve um imprevisto, não deixemos de fazer. Ou façamos antes, ou logo depois, assim que possível. E na possibilidade de reunir toda a família, ou aqueles que assim desejarem. E na mesa onde estamos, nós temos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, sempre temos um livro de mensagens, e existem inúmeros, centenas de livros de mensagens, sempre edificadoras, sempre muito reflexivas. Então, também deixamos do nosso lado um copo com água, uma garrafinha de água. Então, se tem mais pessoas conosco, nós podemos dar uma tarefa para cada uma, ler o Evangelho, a outra lê o livro de mensagem, a outra faz a prece inicial. Vamos que não, só estou eu e Deus. Então, eu vou acabar fazendo toda essa sequência, né? Então, a gente lê o trecho do Evangelho, lê o trecho da mensagem espírita e fazemos a prece inicial com as nossas palavras. É a nossa conversa com Deus, de uma maneira simples e vinda do fundo do nosso coração, invocando Jesus, solicitando todo o auxílio das equipes espirituais para nos assistirem, nos trazendo paz, equilíbrio físico e espiritual, nos trazendo tranquilidade, envolvendo todos os nossos familiares. Nós, depois da leitura do Evangelho, fazemos uma pequena reflexão sobre aquilo que nós lemos. Se estamos com outras pessoas, conversamos um pouquinho, alguns minutos, sobre aquele parágrafo lido, ou então nós mesmos procuramos refletir sobre aquilo que acabamos de ler. E depois nós pedimos aos irmãos espirituais que, buscando na natureza medicações necessárias a serem colocadas nas nossas águas, que ali estão, ou no nosso copo, ou na garrafa, e cada um tem que ter a sua garrafinha. Eu vou deixar uma garrafa de água para o meu filho, para o meu marido. Então, cada um com a sua garrafinha, com o seu nomezinho, né? Para que eles também sejam aquinhoados nesta fluidificação, nessa bênção das águas. E depois vem a prece final, que também não deixa de ser uma oração, uma conversa com Deus. Esta prece final de agradecimento, sempre o agradecer. Somos eternos pedintes, mas somos também eternos agradecidos por tudo aquilo que nos é dado. Agradecendo a espiritualidade, a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, por tudo aquilo que temos recebido. Agradecendo pela oportunidade da reunião, mesmo que seja eu e Deus, não tem problema. E sempre nos guiando pelos ensinamentos de Jesus. Pensamentos positivos, também muito importante o orar e vigiar os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes. Também a compreensão dos problemas do nosso lar. A harmonia entre todos aqueles que estão conosco, para que nós nos tornemos um espírito cada vez melhor. Então, o Evangelho no Lar, ele nos traz toda esta ajuda para que cada vez mais possamos conviver em harmonia, em paz com os nossos familiares. Quer dizer, sempre foi assim. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ter o Evangelho conosco. E, por fim, as preces são para pedir para nós, pedir para os mais necessitados,
para agradecer a ajuda que temos recebido e para louvar ao reconhecer Deus pela sua grandeza. Sendo assim, que Jesus esteja sempre em nossos corações, junto aos nossos familiares e sempre em nosso lar, através do Evangelho no lar. E que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Obrigada. Obrigada, Ana, pelas palavras, pelos ensinamentos. Que nós possamos seguir com o Evangelho em nosso lar, sempre buscando aprendizado, para que nós possamos crescer sempre mais, moral e espiritualmente. Nós vamos agora fazer as vibrações do nosso trabalho. Se você que está em casa puder se sentar de uma maneira confortável, ligar-se ainda mais com o seu mentor espiritual, anjo de guarda, acalmando os pensamentos, a respiração, ligando-se ao maior. Aqui da Casa de Paz e Amor, nós vamos agradecendo por mais um trabalho, agradecendo o dia de hoje, os desafios que foram colocados, os que conseguimos vencer e os que vamos ainda vencer. Juntos da espiritualidade maior, das equipes que fazem o Evangelho no lar, de todas as equipes espirituais que trabalham aqui na casa, nós vamos agradecendo. E do mais alto vem uma energia muito agradável e suave, que vai ativando os nossos centros de força, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico, genésico. Essa energia suave, reconfortante, passa pelas nossas pernas, plantas dos pés, chega ao básico, ilumina a nossa coluna, vértebra por vértebra, e se une ao coronário novamente. Somos luz com o Pai, com a espiritualidade que nos atende. E agradecemos. Nesse agradecimento, como a palestra hoje foi sobre o Evangelho no lar, o nosso primeiro compromisso é com a nossa família. Que nós possamos, de mãos dadas, com os nossos familiares, agradecer ao Pai o momento desta reencarnação, o aprendizado, que o nosso lar seja envolto com luzes, que o nosso lar seja envolto com saúde, com força, com fé e com coragem para conseguirmos, juntos como família, seguirmos adiante neste caminho de evolução. Como a Ana nos colocou, juntos em oração, nós conseguimos transbordar essa fé para os nossos vizinhos. Vamos então expandir a força da nossa oração para os vizinhos que moram ao nosso lado, para os vizinhos que moram no nosso bairro, para as pessoas que moram na nossa cidade, no nosso país, para todos os trabalhadores da espiritualidade desta Casa de Paz e Amor, que incansavelmente nos ajudam com muito amor e carinho. Nós vamos nos abraçando espiritualmente e de mãos dadas, vamos fazendo com que essa luz e essa energia se expanda para todo o nosso país.
se expanda também para o nosso continente, para o nosso planeta. Muitos grupos estão fazendo arrecadações de alimentos. Vamos focar no positivo neste momento. Vamos focar na idealização de um planeta bom, de um planeta luz, de um planeta que está se regenerando. E nós, como colaboradores do Pai, fazendo a nossa parte, neste momento, doamos o que temos de melhor. A nossa energia de fé, a nossa oração, a nossa força e a nossa fé de que juntos estamos sim construindo um mundo melhor. Estamos ajudando a todos aqueles que chegam até nós, seja por uma oração, seja pela doação de um alimento, seja pela doação de uma vestimenta. Nós vamos sim, estamos fazendo parte desta linda transformação que ocorre no plano terrestre. Juntos, de mãos dadas, fazemos com que essa nossa energia ilumine todo o nosso planeta Terra. E do mais alto, visualizamos Jesus, que olha por todos nós. Coloquemos estas luzes em todos os cantos e recantos, onde ainda ali ela não está. E a centelha divina do Pai brotará pela nossa oração e se expandirá. Juntos, neste momento, somos um com o Pai, com a espiritualidade. Vamos agradecer ao Pai a oportunidade do trabalho. Agradecer a todos aqueles que se dispõem a todos os dias saírem de suas casas, a lutar por tudo de melhor para todos. Que nós possamos endereçar as nossas boas vibrações aos nossos irmãos que estão nos hospitais, nos asilos, em todos os lugares que eles necessitem da luz do Pai. Ali está chegando pelas nossas vibrações o necessário a cada um. Retornando em pensamento aos nossos lares, à nossa casa de paz e amor. Mais uma vez nós agradecemos a espiritualidade por todo amparo, por todo amor, por tudo aquilo de bom aqui que nos foi exposto pela palestra e pelas vibrações. Nos encaminhando à finalização dos trabalhos, nós agradecemos ao Pai Maior por mais uma vez estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre o seu Evangelho. Nós agradecemos e te pedimos, Pai, a proteção para cada um dos teus filhos aqui encarnados neste planeta Terra. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guie até o nosso próximo trabalho. Agradecemos a todos pela participação online. Esperamos todos juntos novamente na próxima quarta-feira. Que assim seja.